Olá pessoal, vou estar falando aqui sobre perfil local, ok? E um pouco sobre o usuário. Observem aqui que nós temos o nome do usuário administrador. Porém, se você clicar aqui ao fazer em login, nós temos duas opções. Um para o próprio computador e o outro para o domínio da rede. Caso você tenha, por exemplo, instalado o seu Windows XP, provavelmente durante a instalação ele pediu uma senha do administrador. Esse administrador conhecemos como administrador local. Quando você monta o seu domínio, você também tem um administrador, porém você vai definir uma senha desse administrador de domínio. Nesse caso, ele é um administrador de rede. Caso você queira logar no seu domínio, ok, com aquelas contas de usuário que você criou, você tem que deixar marcada essa opção. E se você quiser entrar nesse computador, por exemplo, e não logar no seu domínio, você vai definir a senha do administrador local. É muito comum que às vezes os usuários tentam entrar na rede, e não consigam, porque eles deixam marcada essa opção, e não marca a opção de entrar no domínio da rede com a sua conta cadastrada. O Windows XP ele tem uma característica muito interessante, de criar perfis para todos os usuários que logam, Então, por exemplo, se um usuário logou, ele vai destinar uma pasta do computador para o perfil desse usuário. Então, eu vou clicar aqui em meu computador. E meu computador disco local C, dois pontos. E aqui documentos and settings. Então essas pastas de perfis são criadas aqui em documentos and settings, ok? Então observem aqui que eu tenho diversas pastas, Todas elas são perfis locais do usuário. E agora a gente precisa entender o que é um perfil de usuário. O perfil de usuário é uma característica que o sistema dá para todos os usuários de rede. Nós temos três tipos de perfis: o perfil local, o perfil móvel e o perfil obrigatório. Nesse caso, nós estamos comentando aqui sobre o perfil local. Ou seja, o usuário recebe uma pasta Meus Documentos para estar salvando seus arquivos. Ele recebe, por exemplo, ele pode alterar esse menu iniciar, Vai ser característica dele esse menu iniciar. Ele pode colocar um papel de parede. Esse papel de parede vai pertencer a ele e não a qualquer outro usuário. Por exemplo, aqui, se você observar, nós temos diversos tipos de pastas. Vou colocar no formato de lista. E aqui temos uma pasta chamada administrador, outra pasta chamada administrador.alessandro e administrador.igor. Essa primeira pasta chamada administrador é uma pasta padrão do Windows XP. Quando você faz a instalação do seu Windows XP, provavelmente vai ser criada essa pasta. Outra pasta padrão do seu Windows XP é a pasta All Users, em que todos os usuários que você cria conta têm acesso também a essa pasta, por ela ser uma pasta padrão do sistema. Na pasta administrador.alessandro é o administrador da rede do domínio Alessandro. A pasta administrador.igor é do administrador da rede do domínio Igor. E todos esses outros usuários aqui são usuários do meu cadastro de usuários. Por exemplo, como eu estou logado como administrador, eu posso acessar essas pastas. Mas, por exemplo, se eu entrar como Fernando, eu não consigo acessar a pasta Bruno, nem a pasta Moacir e nem a pasta Zico. Vamos dar um exemplo aqui. Vou clicar na pasta Fernando. Ao clicar na pasta Fernando, nós vamos observar diversas outras pastas aí dentro, Vou voltar aqui um pouquinho, pronto. E aí nós temos, por exemplo, uma pasta que é a pasta de desktop, a pasta de cookies, favoritos, Fernando Documentos, que é a opção dos meus documentos, e o menu iniciar. Caso o Fernando tenha salvo algum arquivo, esse arquivo vai ficar nessa pasta do Fernando. Vamos agora verificar um outro usuário sem ser o Fernando.
Vamos verificar o Ademir. Vamos clicar na pasta do Ademir e abrir a pasta do Ademir. Observe que o Ademir também contém as mesmas pastas, uma chamada de cookies, desktop, favoritos, menu iniciar e Ademir documentos. Óbvio, se o Ademir salvar algum documento na pasta meus documentos, vai ficar aí. A pasta de cookies e favoritos é do Internet Explorer. A desktop é da área de trabalho do computador e do menu iniciar é do menu iniciar do computador, ok? Então vamos observar que todos os perfis eles possuem o mesmo esqueleto, porém as pessoas, vamos dar um exemplo disso, né? Nós temos todos os mesmos esqueletos, os mesmos números de ossos, né? Porém nossa face ou a nossa característica é própria. Então cada usuário possui o mesmo esqueleto com características próprias, ok? Então você vai observar aqui que o sistema faz isso. Isso é chamado de perfil local. Se um usuário, por exemplo, salvar um arquivo dele na pasta meus documentos neste computador, vai permanecer neste computador esse documento. Ele vai ter que abrir com o nome dele novamente, de login, que esteja cadastrado no domínio, e logar na rede para poder acessar o arquivo dele, ok? Quero chamar mais uma pequena atenção. Vamos supor que você não fez ou você não trabalhou com domínio na rede, só tem em casa o Windows XP. Será que eu posso fazer isso também, criar contas de usuários no próprio Windows XP, sem utilização de servidores, mas aí nesse caso essa conta é uma conta do próprio sistema operacional? Pode. Se você clicar no menu iniciar, painel de controle do Windows XP, e observe que agora eu estou falando sem você entrar no sistema através de domínios, e sim no próprio computador, temos a opção conta de usuários. Essa opção conta de usuários ela é muito interessante, que permite que você possa, por exemplo, aí, estar adicionando novos usuários, mas usuários locais, não seriam usuários de rede, né? Você criaria usuários do próprio sistema operacional, o Windows XP, ok? Então, esse tipo de contas de usuário, ela pode ser então trabalhada também de forma local, como os perfis, eles são perfis locais, ok? Porém, os perfis locais que nós estamos falando aqui são dos nossos usuários de rede, criado no próprio Windows XP. Um abraço e até mais.